Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Mande a sua pergunta para cá. Doutor, bom dia. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar? Vamos sim, vamos lá. Começando pela Anvisa, que aprovou por 5 votos a 0 o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da Janssen, o braço farmacêutico da Johnson & Johnson. E com a decisão unânime da Anvisa, o imunizante já pode ser aplicado na população brasileira. Lembrando que o Plano Nacional de Imunizações prevê a chegada de 38 milhões de doses do imunizante ainda neste ano e a primeira remessa deve chegar em julho. Vamos começar então entendendo quais são as principais características dessa vacina da Janssen. Olha só, existem algumas características que são extremamente importantes e acabam colaborando para a sua utilização de uma forma diferenciada. A gente sabe que ela tem como forma de atuação um vetor viral, que não tem a capacidade de replicar, estimulando assim o sistema imunológico de uma forma bastante eficiente. Ela pode ser utilizada em dose única, ela também tem uma eficácia comprovada contra algumas variantes e o seu armazenamento pode ser feito numa geladeira comum com a temperatura de 2 a 8 graus Celsius, o que representa alguma coisa extremamente importante por facilitar a forma de lidar com o seu estoque, armazenamento e inclusive com a sua própria aplicação. Agora, a grande vantagem deve ser a dose única, né? Muriel, realmente, em relação à dose única, a gente pensa o seguinte: se eu tenho uma necessidade logística de ter uma cobertura ampla de vacina e eu preciso convidar as pessoas apenas para um encontro para provocar o estímulo do sistema imunológico, acaba sendo uma vantagem muito grande, porque você sabe, né? Sempre que você precisa aplicar 2 doses, tem toda uma questão logística. Primeiro, de ter o imunizante no período adequado para a sua aplicação e segundo, que a pessoa compareça ao posto de vacinação. Numa dose única, você tem esse problema resolvido de uma vez só. E tirando a dose única, ela é parecida com alguma outra vacina que a gente já conhece que está sendo aplicada aqui no Brasil, como a de Oxford ou a Coronavac? Bom, em relação a todas as que já têm apresentadas no mercado, ela parece mais com a de Oxford, em termos da sua forma de atuação, mas na verdade, assim, independente do formato da vacina, do seu desenho, todas elas acabam tendo o mesmo princípio básico, que é estimular de uma forma, entre aspas, artificial o sistema imunológico para que ele possa produzir anticorpos de defesa celular, inclusive, contra o vírus, e no caso, o SARS-CoV-2, coronavírus. A gente segue então falando de vacinas, porque a Pfizer e a BioNTech anunciaram que o imunizante que produzem contra a Covid-19 é seguro, eficaz e produziu respostas robustas de anticorpos em adolescentes entre 12 e 15 anos. No ensaio clínico com 2.260 adolescentes dessa faixa etária, houve 18 casos de Covid-19 no grupo que tomou placebo e nenhum no grupo que recebeu a vacina. Ou seja, o imunizante tem 100% de eficácia na prevenção da doença, de acordo com a Pfizer e a BioNTech. O que esses estudos, então, doutor, revelam para a gente? 100% de eficácia. O que isso significa? Ninguém vai pegar coronavírus, então? Muriel, esse número é um número realmente expressivo, 2.260 indivíduos que têm essa faixa etária, essa característica testados e realmente um número diferente de infectados surgiu em cada grupo, né? 18 nesse aqui e nenhum no outro infectado. É lógico que quando a gente aumentar a escala e esse número aumentar com a aplicação em vida real, a gente vai saber qual que é o número de fato eficiente. Mas isso aqui mostra para a gente uma coisa muito importante. Primeiro, a gente sabe que é um grupo em que as complicações mais graves são menores, não caracteriza um grupo de risco na maior parte das pessoas, exceto se tiver comorbidade assistida. Agora, esse é um número importante, porque acaba impactando na transmissão do vírus para toda a população. Se eu consigo bloquear o trânsito do vírus, ou pelo menos a manifestação clínica mais grave, que é aquela situação que a pessoa está doente e ela produz muito vírus dentro do seu próprio corpo, espelha isso para o ambiente, você pode imaginar que acaba sendo uma grande ajuda para bloquear a propagação do coronavírus. E a gente pode dizer que isso é um meio caminho andado, de repente, para as crianças menores de 18 anos, de 12 anos? Sim, isso é um processo escalonado, né? Então, primeiro você faz um estudo maior, que foram os estudos maiores com a vacina realizado em adultos, sem comorbidades, numa faixa etária em que você já conhece que qualquer reação adversa poderia ser mais bem facilmente lidado pelo organismo. Aqui, então, a gente já tem uma fase mais próxima da infância, então aqui a gente está falando dos adolescentes, né, na primeira fase da adolescência, e sem sombra de dúvida, se aqui mostra para a gente que existe menos complicação, ou praticamente a eficácia foi grande, nenhum relato de alguma coisa muito grave aconteceu, a faixa etária das crianças mais novas pode ser testada para que a gente possa, então, com segurança, aplicar em toda a população. E o Paulo Gilberto, pela hashtag Correspondente Médico, pergunta se as vacinas são submetidas a processo de permanente mutação. O que acaba acontecendo é o seguinte: quem tem
tendência a mutar, a evoluir, a se transformar é o coronavírus, que tem um contato biológico com o corpo de diversas pessoas em diversos ambientes no decorrer do tempo. A gente, com a vacina, acaba correndo atrás, porque, de repente, alguma mutação, ela consegue fugir do anticorpo produzido pela vacina. Por isso que acaba sendo tão desafiador você diagnosticar uma mutação e testar ao mesmo tempo se a vacina que previamente foi desenvolvida, ela continua sendo capaz a bloquear esse vírus mutado. Mas a vacina ela não muta, né? Daí a gente precisa artificialmente fazer ajustes para que ela venha a oferecer a mesma cobertura. Mas é possível que elas sejam atualizadas com o tempo, então, para poder cobrir essas variantes? Sim, é possível. É um trabalho que existe, que demanda algum tempo, não é uma coisa tão automática, mesmo porque depois você vai precisar escalonar em grande quantidade para conseguir aplicar na população, mas é possível e é assim que funciona. Tá certo. A gente estava falando há pouco, então, que o ensaio clínico mostrou 100% de eficácia da vacina, o que significa, então, que os adolescentes de 12 a 15 anos que tomarem a vacina da Pfizer estão totalmente livres da doença. É isso que a gente estava falando há pouco, né, doutor? Exatamente. Esse primeiro dado, ele mostra para a gente que existe uma tendência, de fato, bloquear a existência da doença nessas pessoas que têm essa faixa etária e receberam essa vacina. Notícia boa para os pais, ficam mais aliviados, pelo menos. Para todos nós, né? Exatamente. Vamos para outro assunto, porque o mês de abril marca aí o começo da campanha de vacinação contra a gripe, também conhecida como influenza. É mais uma imunização para entrar na caderneta de vacinação de parte dos brasileiros, lembrando que já tem a vacina da Covid. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha começa no dia 12 de abril neste ano. São vacinadas crianças entre 6 meses e menores de 6 anos. Além de gestantes, trabalhadores de saúde e idosos com mais de 60 anos e outros grupos. A gente vai ter, então, 2 campanhas de vacinação em andamento a partir de agora, da Covid e a da influenza. Qual que é a orientação do Ministério da Saúde com relação a isso? Como é que vai ser a partir de agora? Dá para uma pessoa tomar as 2 vacinas? É possível, mas qual que é a orientação que existe no momento? Primeiro, a pessoa não pode estar com coronavírus para receber a vacina da gripe. E segundo, priorizando a vacina do coronavírus, ela tendo tomado a vacina, esperar 2 semanas para aplicar, então, a vacina contra a gripe. Então, existe um motivo técnico, até estava conversando com um amigo infectologista, doutor Ícaro, a respeito. Provavelmente no futuro vai ser possível que essas vacinas venham combinadas, numa mesma. Futuro, eu estou falando 1, 2, 3 anos. Mas o que acontece? Essas orientações de aguardar 4 semanas para pessoas que estejam infectadas ou com suspeita de coronavírus, e principalmente essa aqui, de aguardar 2 semanas entre as vacinas, é porque a vacina da Covid é uma vacina nova. Então, para se conseguir entender melhor o que está acontecendo com a população como um todo, até mesmo gerenciar risco, efeito colateral e complicações, é importante esse distanciamento. Mas não existe, Muriel, um problema de fato real que a gente saiba que se você tomar as 2 vacinas, você não vai estar com o seu sistema imunológico sendo estimulado simultaneamente a combater 2 vírus diferentes. Agora, é importante a gente esclarecer que, na verdade, quem toma a vacina da Covid não está liberado da vacina da gripe, né? Não, porque são vírus diferentes, são problemas diferentes e, na verdade, o que a gente está fazendo é uma atualização. É como, por exemplo, um computador em que você pode ter infecções por vírus, o próprio nome é bastante semelhante porque faz alusão ao mundo real, ao mundo dos seres humanos, no qual você passa e coloca um novo vírus para que esse computador não seja comprometido. Para a gente diferenciar bem, quais são os sintomas da Covid e o que te diferencia dos da influenza? Então, o grande desafio é que no comecinho elas podem parecer muito semelhantes, mas existe toda a característica do coronavírus que traz a grande preocupação, que é a insuficiência respiratória, o baixo nível de oxigênio e uma coisa bastante comum, que também pode aparecer na gripe, mas acaba perdurando mais de uma forma diferente, é o acometimento principalmente do olfato, que faz com que a gente pense que possa existir aí uma diferença maior entre um e outro. Agora, no comecinho, do ponto de vista clínico, elas podem se assemelhar bastante. Agora, ela pode então evoluir para casos graves. Tanto a influenza, a gente sabe que Covid evolui. A influenza também pode evoluir. A influenza também, de uma forma não tão agressiva e presente como a gente percebe no coronavírus, mas sim, a própria gripe é a causa de morte, tem sido nos últimos anos, e por esse motivo que existe toda essa campanha de vacinação, para a gente abrandar a manifestação dos casos, diminuir a sua transmissão e ter menos morte relacionado à infecção. Como tratar a influenza aqui no Brasil? Como o Brasil tem lidado com a influenza nos últimos anos? Tem vacinado bastante gente, né, doutor? Sim, de alguns anos para cá isso se tornou uma coisa cada vez mais comum, as pessoas têm acesso à informação e principalmente têm acesso à vacina. Então, algo que antigamente era simplesmente encarado como um resfriado comum,
ou algo que não precisaríamos tomar tanta importância, hoje em dia a gente já reconhece como uma causa importante de complicação clínica passível de prevenção através da vacinação. Então, isso não só no Brasil, mas como ao redor do mundo é feito para que a população possa ter a sua saúde protegida, seu aparelho respiratório aí garantido e caso você tenha a infecção viral, você não tem uma manifestação clínica tão grave. E quem pode tomar essa vacina da gripe? Qualquer pessoa? Em teoria, Em teoria, qualquer pessoa, né? O grande lance é você conseguir estimular o sistema imunológico do indivíduo para que ele não tenha uma complicação tão grave. E nesse momento agora, isso é extremamente importante, Muriel, porque você imagina o seguinte, o nosso grande desafio é oferecer recurso médico hospitalar para todas as pessoas. Então, qualquer coisa que venha tirar da frente casos mais graves que demandem internação, e a gente percebe que a vedete no momento, infelizmente, é o coronavírus, melhor. Então, se eu posso prevenir uma gripe que venha a complicar e também necessitar de uma internação, melhor. Quanto mais a gente sabendo da sua característica sazonal, a coexistência de infecção. Porque, infelizmente, você não consegue garantir que uma pessoa que esteja com coronavírus ou que venha a contrair o coronavírus também não tenha a gripe simultaneamente, o que pode tornar o quadro bastante complicado. E a gente sabe como está a situação das UTIs, né? Da ocupação dos leitos de UTI. Agora, doutor, especificamente com relação ao calendário, a gente está falando muito do calendário de vacinação da Covid. Não é o mesmo, né? Por enquanto não é o mesmo, porque a gente já tem conhecimento em relação à gripe, como funciona. A gente sabe também que existe uma característica sazonal. Por exemplo, quando a gente olha para a faixa etária pediátrica, é mais ou menos nesses próximos meses que a gente tem o maior número de casos de vírus sincicial respiratório, que acaba lotando as UTIs. Isso é uma coisa clássica na faixa etária pediátrica, infelizmente. A gente até notou ano passado algo bastante curioso. Quando as pessoas pararam de circular por orientação de se evitar a transmissão do coronavírus, as UTIs pediátricas também reduziram sua internação, mostrando que quando você reduz o trânsito de pessoas, você de fato impacta na transmissão. Agora é lógico, né? Se você não tem uma situação tão crítica, é importante que as pessoas tenham uma vida social, tenham acesso à educação, possam ir para a escola e etc. Mas frente a essa situação, a gente nota que pode existir sim coexistência de vírus e mais ou menos essa faixa que a gente está passando agora, esse período, indo para o inverno, acaba sendo a fase de maior complicação. Bom, agora a gente vai para outro assunto, porque a França adota um lockdown nacional para tentar barrar o avanço do coronavírus por lá. As medidas incluem o fechamento de escolas e creches pelo período de 3 semanas. Algumas regiões do país devem passar por restrições mais prolongadas, de pelo menos um mês. Segundo o presidente Emmanuel Macron, essa é a melhor solução para diminuir a velocidade do vírus. Na França, lembrando, mais de 95 mil pessoas morreram com a Covid-19. Esse já é, então, o terceiro lockdown na França. É normal, então, que o vírus acabe acelerando mais, ganhe força e perca força com o passar dos dias, né? Fazendo com que as medidas restritivas sejam tomadas e depois flexibilizadas. A gente viu muito isso na Europa, principalmente agora nessa segunda e terceira onda também, né, doutor? As medidas restritivas são adotadas e aí depois flexibilizam, volta tudo de novo. Exatamente. Muriel, você sabe que eu outro dia tive um insight, eu falei assim, eu sou praticamente um caçador de metáforas, eu preciso encontrar explicações simples para as pessoas entenderem. Quando a gente fala lockdown, primeiro é uma palavra que vem do inglês, né, que significa basicamente fechar tudo, né? O que o lockdown significa? Significa o seguinte, a gente está jogando futebol e a gente está perdendo de lavada, a gente não tem outra alternativa e de repente você pede um tempo técnico para que as coisas venham a acalmar e você possa organizar a casa. Lembrando que como o coronavírus ele tem 2 semanas, né, até ele manifestar a sua infecção, tem que ficar incubado, então apresentar o quadro clínico, isso representa você estar freando um veículo pesado em alta velocidade. Você não consegue fazer um freio muito brusco. Então, se você tem um sistema de saúde em colapso e você quer interromper aquela situação de repente, quer pedir o seu tempo técnico, o lockdown representa enfiar o pé no freio com força. Mas mesmo assim, você sabe que existe um tempo depois até que você tenha o resultado que você vai conseguir por conta de diminuir o trânsito de pessoas e com isso reduzir a transmissão do vírus. Agora, o lockdown, ele dura quanto tempo mais ou menos, assim, uma média que é ok para conseguir reduzir? Não tem tempo. Se você imaginar que de 2 a 3 semanas é o tempo razoável para que você venha a controlar o número de casos novos e que, principalmente, o dado que precisa ficar claro aqui é assim, o paciente que tem coronavírus evolui de uma forma moderada para uma forma grave e precisa de terapia intensiva, então eu estou falando aqui de intubação orotraqueal, ventilação mecânica, cuidados intensivos, ele fica nesse ambiente cerca de 2 a 3 semanas.
Então, o que acontece? Você fica com os leitos bloqueados por um determinado tempo. Então, não adianta lockdown de um dia. Senão a gente fazia lockdown sábado e domingo. Você precisa de um tempo mais prolongado para conseguir ter o benefício biológico, que é reduzir o número de casos novos e, com isso, dá tempo de lidar com as pessoas que já estão internadas até desafogar o sistema. Então, basicamente é isso. É você pedir um tempo técnico para organizar a casa e enfiar o pé no freio para que você consiga controlar isso, entendendo que não adianta porque você começou o lockdown hoje que logo amanhã você vai ter o resultado. Infelizmente, não é assim. A gente sabe que a gente paga um preço caro, por isso que precisa de muita conscientização de todas as pessoas, inclusive relacionada à parte econômica, que acaba sendo, né? Você acaba bloqueando outras partes do próprio funcionamento da sociedade, o que a gente sabe que traz complicações que são, enfim, complicações acabam sendo graves também em outros setores, mas que muitas vezes se faz necessário, senão a gente vai começar a perder pessoas de uma forma que seria completamente evitável. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Muriel, e pessoal, até breve. Até, esse foi mais um Correspondente Médico.